Hoje nós vamos falar sobre o tema o Deus da provisão. Exatamente isso. Está lá registrado no livro de Ruth, capítulo de número 1, e o verso também de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando a Bíblia menciona a época dos juízes, a Bíblia está falando sobre um período de grande apostasia, de degradação moral, política, religiosa e também de muita opressão em Israel. A palavra Belém dá a ideia de casa de alimento. Exatamente isso que você ouviu. Belém significa casa do pão ou casa de alimento. E é exatamente isso. Na casa do pão, na casa do alimento, agora há fome, né, como consequência do pecado do povo de Deus naquela época. Moabe significa terra de maldição, que foi originada do incesto de Ló com as suas filhas, com a sua filha mais velha. Está lá em Gênesis 19, 36. O nome Elimeleque significa Deus é rei. E Noemi significa ditosa, amável ou adorável. Esses são exatamente os personagens. Malom e Quilion, doentio ou fracassado, e Ruth. Nós entendemos que o livro de Ruth é uma das coroas do Antigo Testamento. É um livro extraordinário que vai nos contar a história desta época do juiz, né, que vai nos deixar encantado. Quando a fome chega em Belém, nós falamos sobre isso, né? Eles vão até Moabe buscar um socorro para que eles pudessem comer. Elimeleque leva a sua família para lá, para que eles pudessem ter a sobrevivência naquele momento de fome que ele estava vivendo. Então ele, como provedor, ele vai até Moabe para garantir o sustento da sua família. Só que lá morre tanto Elimeleque como Malom, seu filho, e Quilion também, os seus 2 filhos. E aqui acontece algo muito importante para o judeu. Por quê? Porque nesse momento, quando Ruth perde todos os homens, quando Noemi, perde todos os homens da sua casa, Noemi está perdendo a continuidade da história da sua casa. A história da sua casa está fadada a fracasso nesse momento. A história da sua casa está fadada a não ter continuidade e não ter genealogia a partir daquele momento. E isso para um judeu era algo inexplicável para um hebreu, né? Nós aprendemos algumas coisas aqui no livro de Ruth. A primeira coisa é que em todo momento difícil, Deus vai colocar alguém ao nosso lado. Aquela pessoa especial, aquela pessoa que não nos abandona, aquela pessoa que por mais que você erre com ela, ou que você fale, ela vai estar ali ao seu lado, ela vai estar junto de você. Então Deus colocou pessoa especial ao lado de Noemi. Quem é essa pessoa? Nós temos aqui essa pessoa na pessoa de Ruth, uma das suas noras, ela era uma moabita. Então nós temos aqui uma pessoa especial que Deus colocou ao lado da vida de Noemi. E isso, nós temos vários exemplos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, onde aqueles amigos com aquele paralítico, né, chega na porta de onde Jesus estava, a multidão não deixa eles entrar, era muita gente. Então eles têm a ideia de subir com o paralítico para o telhado. Olha, você imagina a cena de alguém, 4 homens, carregando um homem em uma maca, subindo o telhado de uma casa, telhado esse do povo judeu, né? É um telhado que tem aí geralmente as suas escadas nas laterais. O trabalho que esses homens tiveram. Pois eu sempre digo isso, que Deus sempre tem pessoas especiais em momentos difíceis. Pessoas que vão nos dar uma palavra de encorajamento, pessoas que vão estar conosco independente daquilo que aconteça, pessoas que vão até o leito de morte ao seu lado e que nas suas maiores conquistas são pessoas que estarão do seu lado comemorando cada uma delas. No entanto, algumas pessoas nos deixarão.
uns se despedem e outros se apegam. Esse é um processo natural da vida. Quando Noemi tem o seu marido, os seus filhos mortos, o seu marido morto, ela despede das suas noras, mas uma das noras vai embora, mas uma diz, olha, eu não vou embora. E aí o nome dela é Ruth. Ruth tem um nome que dá a ideia de amizade. Então hoje eu quero dizer para você, eu não sei qual o momento que você enfrenta, o momento que você está vivendo, mas se você olhar para o lado, você vai ver que Deus colocou alguém ao seu lado para te ajudar. Alguém que vai te apoiar, alguém que vai ter uma palavra para você. A própria Ruth, ela olha para Noemi e diz, olha, teu povo é o teu povo, o meu povo, onde você pisar eu vou pisar e o teu Deus é o meu Deus. Detalhe que ela era moabita, mas a alma dela se apegou tanto a Noemi que ela toma a decisão de estar ao lado de Noemi, aconteça o que acontecer. Houve um alvoroço na cidade quando Noemi voltou. Está lá no capítulo 19 até o versículo de número, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Aquela que era ditosa, amável, né? Agora ela diz que se chama Mara, amarga. E ela ainda volta com uma nora moabita. Essa nora moabita era considerada uma pessoa amaldiçoada por todos pelo fato de ser moabita. Ela estava dizendo o seguinte, eu era feliz e Deus me deixou triste. Está lá no capítulo 1, verso 21. Ela diz que o Todo-Poderoso, né, fez tudo aquilo com ela. Então ela agora é uma mulher amarga. Uma mulher que até aquele momento não tinha entendido as coisas que haviam acontecido com ela. Então ela agora está vivendo o pior momento da sua vida. A terceira coisa que eu aprendo é que nesse alvoroço todo, Noemi partiu quando havia fome. Lembra que eu disse que na casa do pão havia fome? Pois é. Ela agora está voltando e na casa do pão tem pão de novo. O que eu entendo aqui? Que toda crise ela tem tempo para começar e ela tem tempo para terminar. Todo momento difícil na nossa vida, todo momento difícil na nossa família, ele tem prazo de validade. Nós podemos estar vivendo os piores momentos da nossa vida. Chegará o tempo que a casa do pão vai ter pão novamente para receber as famílias que dali foram embora. Capítulo 2, verso 2 vai dizer que Ruth teve atitude. Gente, como faz diferença na vida da gente uma pessoa que tem atitude? Faz toda a diferença. A Ruth voltou com a sua nora, com a sua sogra Noemi. A vida delas não estava fácil, porque os homens da vida delas tinham morrido, todos os provedores da casa haviam morrido, então Ruth ela parte para as colheitas daquela época, como órfã, como estrangeira da época, né? Tinha uma parte da roça que o dono deveria deixar exatamente para os pobres, as viúvas e os órfãos. E Ruth vai fazer uso disso. Ela tem uma atitude, capítulo 2, verso 2, olha o que ela vai dizer para a sogra dela. Ruth, a moabita, disse à mulher, deixa-me ir ao campo, essa mulher é Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha, esse apanhar espigas aqui é exatamente isso, pegar daquilo que restou no chão, né, daquilo que sobrou, daquilo que o dono da colheita colheu, mas que ficou. Então Ruth agora vai até ali. Isso se chama atitude. Hoje eu quero convocar você a tomar uma atitude independente daquilo que você estiver vivendo. Toda ação nossa vai gerar uma reação de Deus na nossa vida. Nós não podemos estagnar, nós não podemos parar, nós não podemos nos dar por vencido em qualquer que seja a situação. Deus vai dar um direcionamento a Ruth. Para onde Deus direciona a Ruth? Deus direciona a Ruth para a plantação de Boaz. Boaz era um resgatador. Boaz era alguém próximo à família de Noemi. E ele poderia resgatar Noemi, resgatar Ruth para se tornar família dele, para devolver as suas terras. Olha quanto Deus é perfeito na vida dessas duas mulheres. O nome Boaz significa rapidez. Por quê? Porque Deus tinha rapidez em abençoar a vida de Noemi e a vida de Ruth. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que já viveu muito momento difícil na vida, mas que Deus hoje vai te direcionar para pessoas
que vão ser usadas por Deus de forma rápida para abrir uma porta para você, para te tirar dessa situação que você está vivendo, para prosperar o seu caminho. Por que o nosso tema é o Deus da provisão? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus está sendo o Deus da provisão na vida da Ruth, né? E da sua sogra, nesse caso, Noemi. A ordem de Boaz é: ninguém vai tocar em você, Ruth. Você pode colher aqui, porque nenhum desses homens tocará em você. Isso aqui significa proteção. Quando Deus decide ser provedor na nossa vida, quando Deus decide ser, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como Ruth fez, Deus vai fazer com que o inimigo não nos toque. E aqui eu lembro de Jó, quando Satanás provoca o Senhor a respeito de Jó, Deus vai dizer: olha, você pode fazer o que você quiser com Jó, só tem uma coisa, você não toca na vida dele. Então Deus é um Deus que protege, é um Deus que guarda os seus. Deus é um Deus que está a todo momento nos protegendo para que o inimigo não nos toque. Ruth começou pegando o resto. Ruth começou servindo. Gente, tem muita gente que reclama das humilhações que viveram durante a vida. Tem muita gente que não gosta de estar por baixo, e a gente tem até um evangelho falso e medíocre que diz que Deus nos chamou apenas para ser cabeça e não cauda, estar por cima e nunca por baixo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o evangelho não nos garante isso. O evangelho não nos isenta de momentos difíceis. O evangelho não nos isenta de servidão. A vida do cristão é uma constante servidão. Ruth começou humilhada, servindo junto com as criadas de Boaz, junto com os empregados ali, pegando nos cantos. Mas Deus, como provedor da vida daquelas mulheres, fez com que elas se tornassem a mulher de Boaz. Por quê? Porque Deus honrou a vida daquela mulher dentro da sua humilhação e da sua simplicidade, da sua entrega. Boaz deu ordem que eles deixassem cair espigas por onde ela passava. Ela chegou de sacola vazia sem direção própria. E ela volta para a casa da sua sogra com a sacola cheia. Por quê? Porque Deus, mais uma vez, foi o provedor. Eu quero profetizar, eu quero declarar nessa tarde, nesse dia, que Deus vai prover na sua vida. Gente, Deus é um Deus provedor. Deus não quer que os seus filhos passem fome, passem necessidade. Deus é um Deus que provê na nossa vida. Eu creio piamente nisso. Eu tenho vivido milagres extraordinários da parte de Deus. Eu tenho vivido provisões da parte de Deus que nem eu mesmo às vezes entendo. Mas por quê? Porque muitos momentos da minha vida nós passamos por muitas humilhações, por muita servidão. E a palavra murmuração, ela nunca fez parte da nossa vida, assim como da vida de Ruth e de Noemi. Ruth entendeu que aquele momento era o momento dela plantar o que ela tivesse que plantar para um dia ela colher. Né? Valoriza as coisas pequenas, as coisas insignificantes. Imagina se Noemi tivesse desprezado Ruth por ser uma moabita. Porque a grande maioria das pessoas desprezava ela por ser moabita. Quantas pessoas olharam para Noemi e disseram: saiu com o marido, saiu com os filhos, saiu ditosa, saiu amável e agora volta uma mulher viúva, sem filhos e amarga. E ainda por cima com uma nora moabita. As piadas que a gente ouve em momentos difíceis, por exemplo, cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Pois a gente percebe nesses textos que Noemi nunca despreza Ruth. Por quê? Porque eu tenho aprendido no decorrer da vida que a gente não pode desprezar as coisas pequenas que Deus coloca na nossa vida. Coisas que às vezes aos olhos das pessoas são insignificantes, né? São pessoas talvez sem importância, sem muito talento, sem muita capacidade, às vezes uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem nada para te oferecer, mas são exatamente essas pessoas, na sua verdade e na sua simplicidade, que vão mudar o quadro da nossa história, o quadro da nossa vida. Quantas pessoas que você jamais imaginou que estariam ao seu lado por todo esse tempo, e elas estão, e quantas pessoas que você acreditava que elas estariam com você, e você hoje olha para o lado e elas não estão mais. São pessoas pequenas, são coisas pequenas e insignificantes, são pequenos presentes de Deus, não somente em pessoas, mas até coisas
pequenas coisinhas que Deus nos dá, pequenas portas que se transformam em grandes portas na nossa vida, ok? Noemi colocou o menino no colo, e aqui no verso de número 16, através de Ruth, Deus vai começar uma virada de chave na vida de Noemi. Deus vai começar uma virada na vida de Noemi. Por quê? Porque Boaz casa-se com Ruth. Ruth tem um filho e Noemi coloca esse menino no colo. Olha como Deus é perfeito. Eu chamo isso aqui, sabe de quê? Deus estava dizendo para Noemi, Noemi, sua história não acabou. Eu, o seu Deus, estou dando continuidade na sua história. Então, nós temos aqui, nesse momento, o nascimento de uma criança, né? Que nasce para a alegria daquela casa, para a alegria daquela família. Está lá no capítulo de número 4, no versículo de número 3, o nascimento de Obed, né? Do filho de Ruth, que Noemi coloca no colo praticamente o seu neto, né? E assim a história dela tem continuidade. Ruth, gente, ela é bisavó de Davi, e Davi é ancestral de Jesus. Olha o que Deus está fazendo aqui através dessa moabita, que para os homens ela era amaldiçoada, mas para Deus ela era uma ferramenta escolhida para dar continuidade à história de Noemi. Então nós temos aqui Obed, né? Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? O maior rei de Israel, que se chamou Davi. Olha de onde Deus tirou a linhagem de Davi nessa história que tinha tudo para ser uma tragédia. Deixa eu falar uma coisa. Deus é especialista em mudar a tragédia em bênção. Creia, confie, que por mais tenso, por mais escuro que possa parecer o momento, Deus ele pode mudar o quadro desta situação. E Deus, finalizando, ele é o único. O evangelho é o único, a palavra de Deus é a única. O nosso Deus é o único capaz de pegar alguém amaldiçoado, alguém que tinha tudo para dar errado, e fazer dar certo. Deus é o único que pode abençoar alguém que está amaldiçoado. Deus é o único que pode mudar a maldição em bênção e pode mudar a bênção em maldição. Eu falo para você, eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não estar onde eu estou hoje. Mas Deus mudou a minha sorte, porque Deus me escolheu. Deus é o Deus da minha provisão. Deus é o Deus da minha vida. Eu quero hoje ministrar essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua história, independente daquilo que você viveu ou está vivendo. Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que guarda, e Ele é o Deus que Ele permite a continuidade da nossa história. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.